Olá, turma. Na aula de hoje eu vou resolver os exercícios da lista 1. E bem, o primeiro exercício diz o seguinte: existem duas vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e três vias de locomoção de uma cidade B para uma cidade C. De quantas maneiras diferentes pode-se ir de A para C passando por B? E bem, a resposta é simples. Utilizando o princípio fundamental da contagem, o número total de possibilidades do evento ir de A para C passando por B acontecer é dado por m vezes n. Tomando m igual a 2 e n igual a 3, temos que m vezes n é igual a 2 vezes 3, isso é igual a 6. Logo, é possível ir de A até C passando por B de 6 maneiras diferentes. Agora, número 2, ela diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes se pode se vestir uma pessoa que tenha 5 camisetas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? E, novamente, utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente tem que m vezes n é o número de combinações possíveis. E a gente pode dizer que m é igual a vezes b e n é igual a c vezes d. Logo, se a gente tomar a igual a 5, b igual a 3, c igual a 2 e d igual a 2, a gente tem que m vezes n é igual a vezes b vezes c vezes d. Isso é igual a 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2. E isso tudo é igual a 60. Logo, é possível vestir uma pessoa com 60 combinações diferentes. Agora, número 3, a gente tem o seguinte: ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantos e quais os possíveis resultados? E bem, como uma moeda ela pode ser cara ou ela também pode ser coroa, a gente vai construir um diagrama de árvore para essa situação e a gente vai chamar cara de C e coroa de C barra. Então, se a gente construir o diagrama, a gente vai ter o seguinte: no primeiro galho, a gente tem cara ou coroa. Se a gente optar pela cara, no segundo galho, a gente também vai ter novamente essas duas escolhas para o segundo lançamento. Ou vai ser cara ou vai ser coroa. E se a gente seguir por esse galho cara-cara, a gente vai ter novamente o terceiro galho, duas possibilidades, que são cara ou coroa. Então, a gente vai ter as seguintes possibilidades. De acordo com o diagrama, a gente tem 8 possibilidades, que são cara-cara-cara, cara-coroa-cara, cara-cara-coroa, cara-coroa-coroa, coroa-cara-cara, coroa-cara-coroa, coroa-coroa-cara e coroa-coroa-coroa. Ali no último é coroa-coroa-coroa. Faltou um C barra ali, mas é coroa-coroa-coroa. Agora a gente tem a número 4, e ela diz o seguinte: em um restaurante há 5 tipos de pratos. Há 5 tipos de saladas, 4 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. De quantas maneiras podemos fazer uma refeição composta de uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Novamente, usando o princípio fundamental da contagem, a gente tem que m vezes n vezes p é igual a 6 vezes 3 vezes 4, que são as possibilidades que o enunciado nos dá. E isso tudo é igual a 60. Então, existem 60 maneiras de fazer uma refeição composta de uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Agora, número 5, a gente tem o que? Quantos números de 2 algarismos podemos formar sabendo que o número de algarismos de 2 dezenas corresponde a um múltiplo de 2, diferentes de 0. E o algarismo das unidades corresponde a um múltiplo de 3. E a resolução é muito fácil. Ali a gente tem que o nosso conjunto de algarismos é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esses são os algarismos que a gente vai trabalhar. E nesse conjunto, os múltiplos de 2 são os múltiplos de 2 são um conjunto 2, 4, 6 e 8. Lembrando que o múltiplo de 2 é um número que divide 2 e se ele divide 2, o resto vai ser sempre 0. Então, os múltiplos de 2 daquele conjunto são 2, 4, 6 e 8. E lembrando que o 0 ele também é um múltiplo de 2, mas como o enunciado nos diz que esse conjunto é diferente do 0, então a gente não vai incluir o 0 nesse nosso conjunto de múltiplos de 2. E os múltiplos de 3 são 0, 3, 6 e 9. E utilizando aquele princípio m vezes n, a gente tem que m é igual ao número de elementos do conjunto, que é múltiplo de 2, e n é o número de elementos do conjunto, que é múltiplo de 3. A gente tem que m vezes n é igual a 4 vezes 4, e isso é igual a 16. Portanto, podemos formar 16 números. Agora, número 6, a gente tem ali. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 2 algarismos a gente pode formar? A gente pode representar esses 2 algarismos por barra. Então, para o primeiro algarismo existem 6 opções. E para o segundo algarismo também existem 6 opções. Logo, a gente pode dizer que a gente pode formar 36 números, porque m vezes n
é igual a 6 opções para a primeira barra e 6 opções para a segunda barra. Isso é igual a 6 vezes 6, então é 36. A letra B, perdão. A gente tem o seguinte. A gente quer formar pares de dois algarismos, então a gente novamente vai representar esse número de dois algarismos por barra barra. E para o primeiro algarismo a gente não tem nenhuma restrição, então podem ser as nossas 6 opções. Já para o segundo algarismo, como a gente quer par, então a gente tem que pegar números que... E o número par é o número que é divisível por 2. E para esse número ser divisível por 2, ele precisa terminar como um múltiplo de 2. Então, nesse conjunto, a gente tem os múltiplos de 2, 2, 4 e 6. Então, a gente tem 3 opções. Logo, para a gente formar esse número, a gente tem m vezes n, isso é igual a 6 vezes 3, isso é igual a 18. Agora, letra C. Ímpares de dois algarismos. Então, novamente, utilizando aquela ideia de barra-barra, para o primeiro algarismo, a gente não tem nenhum empecilho, então pode ser as 6 opções. Para o terceiro algarismo, para ele ser um número ímpar, ele não pode ser divisível por 2. E dali, do nosso conjunto, os números que não são divisíveis por 2 é 1, 3 e 5. Então, novamente, 3 opções. Então, a gente tem que m é igual a 6 e n é igual a 3. Isso é igual a 18 números. Agora, de dois algarismos distintos podemos formar... Então, a gente vai tomar m igual a 3 e n igual a 5. Então, a gente tem 30 números. E de dois algarismos pares. Ali, novamente, o conjunto dos números pares são 3 algarismos e dos números ímpares também são 3. Então, a gente tem 3 vezes 3, isso é igual a 9. Agora, a gente tem a letra 10, que ela quer calcular o valor ou simplificar. Então, ali a gente tem o 6 fatorial. E lembrando da regrinha do 6 fatorial, a gente vai ter um número e a gente vai multiplicar ele pelo seu antecessor até chegar no 1. Então, multiplicando 6 até chegar pelo seu antecessor até chegar no 1, a gente tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 720. E ali a gente tem a letra B, a gente tem 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Isso a gente tem que o 7 fatorial, a gente pode escrever ele como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E como ele tem 4 fatorial embaixo, dividindo números iguais em cima e embaixo, isso é sempre 1. Então, a gente tem que... Isso tudo vai ser composto por 7 vezes 6 vezes 5, isso é igual a 210. Agora, a letra C. A gente tem 3 fatorial vezes 5 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 6 fatorial. E, novamente, abrindo 4 fatorial, a gente tem que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial, e o 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 fatorial. Como a gente tem 3 fatorial em cima e também tem 5 fatorial em cima, isso tudo é uma multiplicação, a gente pode dividir o 3 fatorial de cima pelo 3 fatorial de baixo, isso é igual a 1, e também pode dividir o 5 fatorial de cima pelo 5 fatorial de baixo, que isso é igual a 1. Então, no fim de isso tudo vai sobrar 1 dividido por 4 vezes 6. E isso é igual a 1 dividido por 24. Agora, a nossa letra D. A gente tem n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. E lembrando que o número fatorial é a multiplicação dele pelo seu antecessor até chegar no número 1, a gente tem que... Se a gente abrir o n fatorial, a gente vai ter o seguinte. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E como tem n menos 2 fatorial embaixo, a gente pode dividir esses dois n fatoriais, porque eles estão dentro de uma multiplicação, e isso vai ser 1. Então, no fim disso tudo, vai sobrar n vezes n menos 1. E fazendo a distributiva, a gente vai chegar no resultado n ao quadrado menos n. Agora, a gente tem a nossa letra E, que a gente tem n mais 1 fatorial dividido por n mais 2, e isso é igual a 1 sobre n mais 2. E a gente também tem a nossa letra F, que tem n mais 3 fatorial vezes n menos 1 fatorial dividido por n menos 2 fatorial vezes n mais 2 fatorial. E, novamente, se a gente fizer o passo a passo ali, a gente vai chegar que isso tudo é igual a n ao quadrado mais 2n menos 3. Agora, número 11, a gente tem o seguinte. Determine o valor de n nas equações. A letra A, a gente tem a seguinte equação. N fatorial dividido por n menos 2 fatorial é igual a 56. Se a gente abrir o n fatorial, a gente vai ter o seguinte, que n é igual
n fatorial igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E como a gente tem n menos 2 fatorial embaixo, e isso é uma multiplicação, a gente pode cortar esses n menos 2 fatorial. Isso vai ficar n menos 1 vezes n igual a 56. E fazendo a distributiva, a gente vai chegar no seguinte resultado, que n ao quadrado menos n é igual a 56. E se a gente subtrair menos 56 de ambos os lados daquela equação, a gente vai ter o seguinte, n ao quadrado menos n menos 56 igual a zero. Isso entra numa clássica equação de segundo grau, que a gente pode resolver por Bhaskara. A gente vai achar o delta, que a fórmula do delta é menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E substituindo isso ali no delta, a gente vai ter que menos 1 ao quadrado, que menos 1 ao quadrado é igual a menos 4 vezes 1 vezes menos 56. Isso é igual a 225. Desculpa, na fórmula do delta eu falei que era menos b ao quadrado, mas não, é b ao quadrado. E ali a gente tem que n é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2. Para o n menos 1 a gente vai tomar mais raiz de delta e para o n menos 2 a gente vai tomar menos raiz de delta. A raiz de delta, no caso, é a raiz de 225 e isso é igual a 15. Então, ali para o n1 a gente tem que 1 mais 15 dividido por 2 e isso é igual a 8. E para o n2 a gente tem que 1 menos 15 dividido por 2 e isso é igual a menos 7. Logo, n é 8 ou 7. Agora, a letra B, a gente tem o seguinte. N mais 2 fatorial mais N mais 1 fatorial é igual a menos 15N fatorial. Se a gente abrir esse N mais 2, a gente vai ter o seguinte, que N mais 2 vezes N mais 1 vezes N fatorial. E a gente também pode abrir esse N mais 1 fatorial para fazer o N fatorial aparecer. Então, a gente tem que N mais 1 fatorial é igual a N mais 1 vezes N fatorial. E como a gente tem N fatorial nos dois termos, a gente pode botar ele em evidência. Então, vai ficar o seguinte, N fatorial é igual a N mais 2 vezes N mais 1 mais N mais 1, e isso tudo é igual a 15 N fatorial. E como a gente tem N fatorial de ambos os lados da equação, a gente pode dividir essa equação toda por N fatorial. E fazendo isso, a gente vai simplificar esse N fatorial. E ele vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter que N mais 2 vezes N mais 1 mais N mais 1 é igual a 15. Fazendo a distributiva e depois somando com N mais 1, a gente vai ter o seguinte, que N ao quadrado mais 3N mais 2 mais N mais 1 menos 15 é igual a 0. Isso tudo é igual a N ao quadrado mais 4N menos 12. Isso é igual a 0. Então, novamente, a gente vai ter uma função de segundo grau e e a gente vai ter uma função de segundo grau. E fazendo essa função, a gente vai chegar aqui n igual a 2 e n igual a menos 6. E bom, galera, essa foi a resolução dos exercícios propostos. Espero que vocês tenham entendido.